Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 11, correspondente ao nosso módulo 2, tratando sobre sistemas computacionais embarcados. Mais uma vez, eu reitero sempre a necessidade de verificarem o nosso conteúdo em nossa sala de aula virtual, que complementa o material que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 11, tratando de sistemas computacionais embarcados. Um sistema embarcado ou Embedded System, ou ainda sistema embutido ou incorporado, é um sistema com microprocessador no qual um software está conectado ao hardware que o controla. O computador, nesse caso, ele é completamente encapsulado ou está dedicado a esse dispositivo ou a esse sistema que está sob controle. Um sistema é classificado como embarcado quando esse é dedicado a uma única tarefa e interage continuamente com o ambiente à sua volta por meio de sensores, por meio de atuadores e, portanto, ele difere de outros sistemas computacionais, como computadores pessoais, supercomputadores, smartphones, e tem várias possibilidades de utilização. Os sistemas embarcados podem executar um conjunto de tarefas pré-definidas e geralmente é usado para tarefas bem específicas. Devido a essa natureza especialista, ele não possui grandes flexibilidades. Isso impede de executar algumas tarefas, além de aquelas para a qual foi desenhado, aquelas tarefas pré-existentes, independente dos seus objetivos de design e desenvolvimento. Apresentando aí um modelo conceitual, onde nós temos uma estrutura de hardware convencional, onde a plataforma de hardware faz a base para todos os drives, todos os dispositivos de acesso. Existe um middleware que controla esses elementos, oferecendo serviços para as camadas superiores à camada de aplicação. A camada de aplicação, onde encontramos o usuário final. Temos aí diversas funcionalidades, como servidores web, toda a parte navegacional, aplicações de e-mail, de dados, transferência de arquivos, etc. Na camada de sistema de software, dentro desse modelo conceitual, nós temos as camadas de drivers de dispositivo que permitem a interação do sistema operacional junto ao hardware executar as aplicações do usuário. E essa camada de middleware também, que é capaz de armazenar e trazer instruções específicas para essa execução. A camada de hardware propriamente dito, encontramos os processadores, o processador embarcado, todos os tipos de memória, ROM, RAM, EEPROM, etc., e os dispositivos de entrada e saída, ou I/O, que permitem a comunicação com as redes, camada física, segundo o modelo OSI, toda a entrada de dados, como teclado, mouse, controles remotos, sistema de voz, etc., toda a parte de saída, como gráficos, impressoras de toque, etc. O projeto de um sistema embarcado é dividido em 3 partes: unidade de processamento, memória e periféricos. Na unidade de processamento estão os dados que serão processados de acordo com as entradas feitas através de sensores, os dispositivos de entrada. Essa unidade executa diferentes cálculos, faz diferentes processos, faz o tratamento de eventos e também pode ser programada para tomar determinadas decisões. A memória é onde os dados e as instruções são trabalhados através de operações matemáticas, operações lógicas e também local para armazenamento de dados. Os periféricos incluem todas as interfaces da unidade de processamento com o ambiente externo, trazendo e enviando, ou seja, transmitindo e recebendo informações para essa unidade. A única flexibilidade permitida para um sistema embarcado é a atualização para uma nova versão, para que o sistema possa ser reprogramado. Claro que isso geralmente exige algumas correções ou inserção de novos comandos, novas rotinas e recursos aprimorados, que em sua maioria são realizados pelo próprio fabricante e não pelo usuário final. Como o sistema é dedicado a tarefas específicas, pode-se otimizar a sua estrutura reduzindo em tamanho, recursos e custo final do produto. Por exigir uma interação contínua com o ambiente onde está inserido, esse tipo de sistema computacional
requer um analista com conhecimento em programação específico, sistemas digitais que atendam a essas necessidades das interfaces, noções de controle de processo. São sistemas com uma característica forte de trabalhar em tempo real, tecnologia de aquisição de dados, onde nós temos aí dispositivos eletroeletrônicos que fazem a conversão analógico-digital e vice-versa, além de diversos sensores e atuadores que também fazem esse tipo de acionamento, esse tipo de conversão, e também existem cuidados especiais na eficiência da estruturação do projeto, quanto ao uso de energia, a instalação e a parte de segurança, e o próprio código produzido. Pode-se ter um sistema embarcado para controle de freios de um veículo, para sistemas de arrefecimento, sistemas de controle de voo em aviões, onde esses sistemas vão atuar de uma maneira que vão gerenciar determinados periféricos de controle e estão associados a sensores e atuadores. Em outras aplicações, o sistema embarcado, através de suas funções de aquisição de dados, também podem capturar informações de temperatura e umidade e enviar esses dados a um display, por exemplo, ou um computador via comunicação serial, para fazer, por exemplo, um controle de temperatura em um data center. A arquitetura de hardware embarcado, como o System on Chip (SoC), pode conter um ou mais processadores, memórias, interfaces para periféricos e outros componentes. Cada fabricante desenvolve seu hardware conforme suas especificações e necessidades. Vejam que os softwares embarcados necessitam ser adaptados a cada ambiente em que vão atuar, ou seja, nós temos aplicações bem específicas em termos de atuadores, em termos de sensores, e toda essa arquitetura deve ser ajustada a essa aplicação em especial. A denominação embarcado, ela vem do fato que esses sistemas são projetados geralmente para serem independentes de uma fonte de energia fixa, como uma tomada ou um gerador de energia. Então, eles têm sim a sua própria fonte de energia, mas são autônomos em termos de mobilidade. As suas principais características são a capacidade computacional e a independência de operação. Portanto, são aspectos que se destacam, mas existem outros aspectos relevantes que dependem dos tipos de sistemas, modo de funcionamento e itens desejados em aplicações embarcadas. Alguns sistemas, como celulares, PDAs, TV digital, são bem completos hoje em dia, fugindo ao conceito inicial dos dispositivos, oferecendo diferentes serviços, diferentes aplicações. São exemplos de sistemas embarcados. O sistema operacional embarcado são porções de firmware, ou seja, software que é gravado diretamente na memória do sistema embarcado, e permitem várias tarefas, são sistemas multitarefas. A utilização do sistema embarcado, do sistema operacional embarcado, é recomendada quando é preciso mais controle na execução das tarefas, mais precisão, exigindo um sistema operacional para gerir tarefas concorrentes, uma interface de comunicação de alta complexidade e também o compartilhamento de recursos. A desvantagem é a grande utilização desse recurso, comparado com o uso de um firmware tradicional. O sistema operacional embarcado ele utiliza mais memória, consome mais processamento e executa mais tarefas gerenciais, dificultando assim o atendimento de requisitos temporais rígidos que muitas vezes são cruciais, são essenciais ao sistema embarcado. Os sistemas operacionais embarcados eles atuam como uma camada para facilitar o uso do hardware. O seu objetivo principal é ter um firmware que possa supervisionar e dividir o uso do hardware. No desenvolvimento dos sistemas embarcados, o host ele possui ferramentas de desenvolvimento e o sistema-alvo que possui o bootloader, que é responsável por receber novos códigos e inicializar os sistemas, o kernel, que é parte do sistema operacional que conversa diretamente com o hardware, e o root file system, que guarda os dados executáveis do sistema. Nos sistemas operacionais embarcados, existem alguns conceitos bem interessantes. O conceito User Space, que é a área do sistema operacional onde o usuário tem permissão de acesso. Também é aquele local no qual as aplicações do usuário vão funcionar. É o ponto de interação do sistema operacional embarcado com a aplicação do usuário. Temos o Kernel Space,
que é o espaço destinado ao núcleo do sistema. Apenas os administradores, os desenvolvedores do sistema operacional podem alterar esse ambiente. Podem comunicar com o hardware e acessar periféricos. E o Device Driver são softwares utilizados pelo kernel, pelo núcleo do sistema operacional, para comunicação com o hardware ao qual ele está conectado. Sistemas operacionais embarcados são reativos. O funcionamento se dá como resposta a eventos externos, que podem ser periódicos, no caso de sistemas rotacionais ou controle de loop, por exemplo, ou não periódicos, ou assíncronos. Por exemplo, o pressionamento de um botão por parte do usuário, que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer incidência. Há uma necessidade de entrada de dados para que aconteçam as ações de funcionamento. Geralmente, não há limite para esse tempo. Os sinais eles podem ser acionados a qualquer tempo, a qualquer momento. Eles dependem, sim, da interação com o usuário ou com o processo ao qual estão destinados, mas não há qualquer tipo de previsibilidade, necessidade de previsibilidade. A saída, função do sinal de entrada, deve ser realizada exatamente após os sinais de entrada começarem a atuar. Apresenta um controle em tempo real. É claro que existem limites de tempo para executar cada tarefa. Por exemplo, a leitura de um sensor, a emissão de sinais para que um atuador funcione, atualização de mensagens em um display, por exemplo. Nem sempre tempo real significa o modo mais rápido de executar uma tarefa. Nesse modo de controle em tempo real, a operação, por ser cíclica, não depende de entrada de sinais para executar as atividades, sendo capaz de tomar decisões referentes à ausência até mesmo desses sinais. Os sistemas de tempo real são classificados em Soft Real-Time e Hard Real-Time. Sistemas Soft Real-Time têm como característica que as tarefas podem ser executadas em um intervalo de tempo específico, sem consequências sérias se esse limite de tempo não for cumprido. Um exemplo é o sistema bancário, onde apenas uma mensagem de erro aparecerá se uma determinada tarefa, uma determinada operação não for realizada dentro do tempo pré-determinado. A maior preocupação durante a programação dos dispositivos é relativa à repetição dos procedimentos, que pode ter um prazo estourado, e sobre as mensagens de alerta ao usuário. Sistemas Hard Real-Time. As tarefas devem ser executadas em um tempo específico, com consequências muito sérias, muito graves, se qualquer tarefa deixar de ocorrer, se falhar. Como exemplo, temos o sistema de um controle de um avião, onde uma falha do sistema, por exemplo, pode resultar em queda do próprio avião e perda de vidas. A maior preocupação durante a programação de dispositivos é relativa a ter sempre sistemas redundantes, ou seja, sistemas capazes de assumir os outros sistemas em caso de falha, que impeçam ou alertem imediatamente no caso de falha ou que seja executado dentro de um tempo pré-determinado. Entre outras aplicações dos sistemas embarcados, temos aqueles para propósito geral. Aplicações semelhantes aos computadores pessoais. Costuma haver uma grande interação entre os usuários do sistema, geralmente através de terminais de vídeo ou monitores, por exemplo, videogame, conversores de TV, os terminais de caixa de banco, entre outros. Temos os sistemas de controle. São controles em malha fechada, com realimentação em tempo real, utilizados em sistemas de automação industrial, por exemplo. São aplicações bem mais robustas, com placas dedicadas e múltiplos sensores de entrada e saída. Muitas vezes, eles fornecem pouca interação com o usuário, mostrando sinalizações através de LED. São usados em motores de automóveis, processos químicos, controles industriais, controle de voo, usinas nucleares, entre outras aplicações. Aplicação em processamento de sinais, que envolve um grande volume de informação a ser processada em curto espaço de tempo. Os sinais a serem tratados são digitalizados, são processados e novamente convertidos em sinais analógicos. São exemplos do tratamento de áudio, filtros, canais de compressão de vídeo, sistemas de radar e sonares, entre outros. E também as comunicações e redes de computadores. São aplicações onde chaveamento, a distribuição de informações, que envolve o sistema de telefonia, telecomunicações e a própria internet, requerem um volume muito grande, processar um volume muito grande de informações com diferentes formatos. Áudio, vídeo, texto,
etc. Portanto, temos aí diferentes mercados para aplicações de sistemas embarcados. Como exemplo, no mercado automotivo, sistemas de ignição de automóveis, controle de frenagem, controle de motores. Na área de eletrônico de consumo, temos nos televisores, as Smart TVs, set-top box para a comunicação em TV por assinatura, os PDAs, mesmo refrigeradores, alguns brinquedos, telefones celulares, câmeras de vídeo, etc. São várias áreas de aplicações para esses sistemas embarcados. No controle industrial, temos os sistemas de controle industrial propriamente dito, o controle da planta industrial, robôs, utilização em redes industriais. Em escritórios e redes de computadores, podemos encontrar esses sistemas em impressoras, em monitores, scanners, em sistemas mesmo de comunicação e tratamento de mensagem, em call center, enfim, em diferentes aplicações. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido satisfatório para o aprendizado de vocês. Mais uma vez, eu reitero a necessidade de verificarem o que nós temos em nossa sala de aula virtual, que complementa o material que aqui é apresentado. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Peço para irem lá visitar o nosso canal, dar um like lá no Pô Professor, que vai nos ajudar bastante. Agradeço a atenção e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos!